mais hoje, né, velho? Clica aqui, gente, ó, fala Giselda. Clica aqui na setinha e envia pro pessoal aí, pra gente encher essa sala, que hoje não vai rolar hipocrisia. Nós vamos falar sobre oxandrolona. Deisiane, boa noite, tudo bem? Peguem os seus cafés aí. Fala, Cassião, é o Cassião mesmo. Como é que tá, meu irmão? Fausto Baggio, que honra, hein, velho? Seja bem-vindo aí. Deixa eu dar uma posicionada aqui de novo. Jaqueline Pereira, nossa crossfitter lá de Barretos. Lília, minha querida. Quarentona da barriga chapada, hein? Sejam bem-vindos aí, tá? Todos. Já estamos em 22 pessoas. Compartilhem aqui, ó, na setinha. Manda pro pessoal aí, que hoje nós falaremos de novo sobre oxandrolona, tá? Yuri, tudo bem? Tami, a Tami não perde uma, hein, Tami? Isso aí. Legal pra cacete. Mais de 26 pessoas já. Danilão, como é que tá? Kel Lima, Andrei de Paula, Pati. Sejam todos bem-vindos aí, pessoal. Já somos em 30 pessoas, tá? Vamos. Será que a gente chega a mais de 70 igual da outra vez? O assunto é bom, hein? Estão me ouvindo bem aí ou tem que ficar gritando? Fabiana de Brito, como é que tá, Fabiana? Tudo bem? Fred, João, fala João. Carla da Mata, Carlinha do Guarujá, Gabi, minha querida, Leite, você ou Diego, né? Para de rolo, hein? Não podemos perder. Obrigado, Tami. Beijo no seu coração. 36 pessoas. Fala, Gabrielzão, como é que tá? Áudio está ótimo. Obrigado, Deisiane. Às vezes eu vou gritar, às vezes eu baixo um pouquinho o tom de voz. Eu mordi a língua treinando, gente. Eu tô aqui um pouquinho inflamado. Então, se eu der uma atropelada aí nas falas, não reparem, tá? Me desculpem, mas deu essa inflamada aqui, tá ruim. Às vezes me dá até febre aí, que infeccionou. Fala, Lid, como é que tá? Tudo bem? 40 pessoas já, hein? Ó, gente, então vamos dando início aí. O pessoal que tiver aqui entrando, eles vão entrando aí, tá? O que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar, temos que aí no box novo, vai ser bem-vindo, Fred. Já que tocou no assunto, gente, para quem não sabe ainda, tá? Nós vamos abrir o nosso box de cross, tá? Vai se chamar Cross Team Bianchini, tá? A gente não tem data de inauguração ainda, pelos motivos aí de pandemia. Fala, ô Peterson, como é que tá, meu irmão? Saudade, hein? Forte abraço aí. Por motivos de pandemia, a gente não tem a data de inauguração, tá bom? Mas assim que a gente tiver alguma posição, vocês ficarão sabendo sobre essa data de inauguração, tá? Mas já tá fechado, vai acontecer, ninguém nos segura, tá? Vocês serão todos bem-vindos, tá bom? Outro detalhe, projeto Team Bianchini 200 quilos, a gente já fechou uma turma, lembra que a meta em 30 dias era perder 200 quilos? Primeiro time aí do Marcão e da minha esposa Jéssica, tá? Eles provavelmente concluíram, aí a gente vai fazer o cálculo aí, mas deve ter dado aí seus 200 ou quase 200 ou um pouquinho acima de 200 quilos. Luizão, vamos quebrar tudo, meu irmão, nosso médico crossfitter aqui, ó. Ó minha mãe aí. Ó, minha sogra entrou aí, ó, cadê? A Ingrid Zacarias, que é a irmã dela. E como é que tá tua mãe, mãe? Em cima. Qual que é o nome? Eliana. Não, o nome dela eu sei. Fala, Pati Buquete, tudo bem, minha querida? Um beijo em você e no teu marido aí, nos teus gatos, nos teus cachorros todos, na tua família maravilhosa. Então, gente, projeto Team Bianchini 200 quilos, tá? Que é a minha esposa Jéssica que toma conta. E o Marcão. Oi, gente. Fala oi, pessoal. Para quem quiser, tiver interesse, manda uma mensagem aqui na clínica 17 3345 5295, ou me manda uma mensagem inbox para minha nome. Não errei não, Luizão, era o nome do perfil aqui, o nome da minha sogra eu sei. Ai. Vamos lá, gente. Então nós falaremos hoje sobre oxandrolona, tá? Depois, se eu não ver aqui
as perguntas que forem fluindo aqui, tá? Lá no final a gente abre para abertura, porque eu quero fazer um escopo aqui do que a gente vai falar sobre essa medicação. Então já guardem isso com vocês. O oxandrolona é uma medicação, tá? Sobre essa medicação, para que ela foi criada, meados ali que ela foi criada, o uso para esse tipo de pessoa, para esse fim de tratamento, e o uso para a parte estética, e depois a gente libera para pergunta. E hoje a gente não esconde nada, tá? Perguntem tudo aí, que se puder e tiver ao meu alcance aqui, eu libero tudo para vocês, tá? Conhecimento tem que ser compartilhado, e se você não compartilha, você não passa de um ignorante, tá? Oxandrolona, vamos lá. Oxandrolona, ele é um medicamento, tá? Da classe dos esteroides anabolizantes. Então existe dois tipos de esteroide, gente. Existe o esteroide e o esteroide anabolizante, tá? Existe esteroide que não é anabolizante. Por exemplo, um esteroide que não é anabolizante, que muita gente usa, anticoncepcional, tá? Se você não tinha essa informação, você tá tendo essa informação agora. Anticoncepcional é um esteroide, tá? Ele só não é um esteroide anabolizante, tá bom? Então, se a gente for ver a base aí de um raciocínio rápido, não tem diferença de você pro carinha na academia que toma uns Paranauê. Ambos usam hormônio, tá? Então é um esteroide anabolizante. O outro que não é esteroide anabolizante, vitamina D é um esteroide, cortisol é um esteroide, pregnenolona, progesterona, estradiol, tudo isso são esteroides, tá, gente? Só não é anabolizante. Esteroides anabolizantes é a testosterona e os derivados de testosterona e de DHT. No caso, a oxandrolona, ela é um derivado de DHT. O que é DHT? DHT é o que a gente chama de dihidroprednisona e os corticoides todos que a galera toma a roda. O Luizão é médico, ó, isso aí, velho. Isso aí vocês tomam direto. Vou dar um exemplo que o Luizão aí citou de prednisona, que são as cortisonas da vida aí. Você toma uma picada de abelha, tem gente que é alérgico, tá? E aí a pessoa, ela empola todinha, ela precisa correr para um hospital e tomar um esteroide, tá? Que no caso aí, ou a prednisona, é o médico que cabe ao médico detalhar qual que é o melhor, mais seguro para essa pessoa. Então, cortisona, prednisona, esses tipos de zona, né? Não leva ao pé da letra isso. São medicamentos, são esteroides, tá? Que é usado para esse tipo de tratamento, né? É o que a gente chama de corticoide, né? Na verdade é um esteroide também, tá bom? Produzido pelo teu corpo. Então a oxandrolona é um derivado de DHT. DHT é o quê? Dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é um hormônio também esteroidal, tá? Que ela é convertida a partir da testosterona. É o último hormônio da cascata. E a oxandrolona, ela é um medicamento que foi inventado lá na década de 60, tá? Ó, velho pra cacete, tá? Na década de 60 ela foi inventada. Pra quê? Pra via de tratamento, gente. Então todo o esteroide, ou a maioria, acho que com exceção aí que tá vindo na minha cabeça agora, da trembolona, na verdade a trembolona é para gado, não deixa de ser uma via aí de tratamento para alguma coisa, mas não é para humano, né? A oxandrolona foi criada como os outros esteroides para tratamento, tá? Então todos são medicamentos que inclusive você não consegue sem receita. Você só consegue Daniel Nazário. Fala, Dani, como é que tá? Clínica Fisiosaúde, prazer ter vocês aqui, meu irmão. Então, todo o esteroide que é prescrito para vocês não conseguem sem receita, tá? Então é um hormônio controlado, tá? É uma medicação. Você vai lá, pega a receita e pega na farmácia. Isso a gente tá falando do tratamento lá primeiro. Depois a gente chega nos underground, tá? Que é o que o pessoal usa para estética. Então você consegue isso somente com receita via o laboratório, a farmácia ou a farmácia de manipulação, tá? Você não sai pegando isso em qualquer lugar, tá bom? Então é um remédio controlado. Para que fim que foi inventado, tá? A oxandrolona foi inventado para sarcopenia. O que é sarcopenia?
perda excessiva de massa muscular. Gente, isso é causador de morte, tá? Muita baixa, um índice muito baixo de massa muscular leva a pessoa à morte. Um exemplo, já puxando esse gancho da sarcopenia, da perda de massa muscular. Quando nós vamos envelhecendo, a tendência é a gente perder muita massa muscular se o teu eixo hormonal ele vai declinando, tá? Isso é fisiológico, isso é natural. Você vai envelhecendo, teus hormônios todos vão caindo e você vai ficando velho, tá? A tua função de força neurológica, raciocínio, você vai ficando mais lento, isso é natureza, tá? Então o que que acontece? Quando o idosinho, dependendo, ele chega aos seus 60, 65, 70, 75 anos, ele tem uma sarcopenia aumentada, ele tem uma baixa massa muscular. Então você imagina esse idoso tentando levantar da cama, tá? Ele precisa de massa muscular para levantar da cama. É óbvio que tem treinamentos específicos. Cassinho aqui da Fisiosaúde, que é um cara que trabalha com idoso, tá? Então tem treinadores que são específicos para trabalhar com idoso também, que tem uma boa prática com isso. Mas o índice de ganho de massa muscular de um idoso, gente, ou é muito pouco ou é quase nulo, tá? Ele não vai conseguir ganhar massa muscular treinando. Por quê? Porque você não consegue colocar carga para esse tipo de indivíduo, tá? Então o que que acontece? Prescreve-se a oxandrolona para esse idoso. Então já anota aí, oxandrolona também é prescrito para idoso, tá? Para quê? A oxandrolona tem a função de aumentar a área de transversão, a secção que a gente chama de área muscular, aumentar a musculatura desse idoso por si só. Então só de tomar ele já ganha uns 2, 3 quilinhos de massa muscular. E aí o que que acontece? Pelo menos de inchaço, vamos assim dizer. Ele consegue levantar da cama, ele consegue levantar do vaso sanitário, enfim, ele consegue ter a tua própria vida individual, ele não precisa ficar dependente de outras pessoas, tá? Então, para este fim, é usado também para idoso que sofre de sarcopenia. Geralmente também quando você vai envelhecendo ocorre algo que a gente chama de osteoporose. Para você que não sabe o que é osteoporose, é perda de massa óssea. Então quando nós vamos envelhecendo, a massa óssea, a densidade óssea, ela vai diminuindo, que é o que a gente chama de osteoporose, né? Um quadro mais agravante. Então o que que acontece? Quando você tem esse idoso que já está sofrendo de sarcopenia ou uma perda muito excessiva de massa óssea, você prescreve também esse tipo de medicação, tá? Que é uma medicação que, além de aumentar a síntese proteica, que é o ganho de massa muscular, e dá disposição para ele, porque ele consegue levantar da cama, ele consegue treinar, fazer um trabalho mais legal na academia, tá? E Dani, tem um estudo sobre queloide, sim, cara, melhora a cicatrização. Depois me lembra aí que eu falo sobre isso para mim não perder o raciocínio aqui, tá? Então quem tem queloide, oxandrolona é um bom tratamento também, tá? Não é só bomba, gente, tá? A gente precisa trabalhar, pegar os profissionais da saúde, eu falo isso aqui para educador físico, para outro nutri que veio, para médico, que eu atendo médico, inclusive o Luiz está aqui comigo, Luizão, gente boíssima, tá? Não tô dizendo que ele toma oxandrolona, tá, gente? Mas é um cara de cabeça aberta. Quem quiser, conversa com ele aqui, ó, Luiz Garcia, lá de Barretos, tá? A gente que é profissional da saúde, que é preventivo, gente, a gente precisa lutar contra essa merda, tá? Porque a pessoa, ela toma Coca-Cola, mas tem medo de fazer uso de oxandrolona. Ó, tá errado. Tá invertido os valores, gente. Você tem que ter medo de tomar Coca-Cola, porque a Coca-Cola aumenta muito o índice de osteoporose e câncer. A oxandrolona, ela previne a osteoporose. Então tá errado. É isso que é o profissional da saúde, que é leigo neste assunto, precisa parar de orgulho e começar a ler, tá? Vai ler. A gente não tem que ter orgulho ou preconceito de alguma coisa. A gente precisa ser neutro. Se vir ou lançar algum estudo falando algum malefício do que você achava que era benéfico, a gente precisa ir lá ler mesmo assim, a gente querendo ou não, porque rola essa coisa de tipo, mas será que refrigerante faz bem? Se um dia lançar um estudo falando que refrigerante faz bem, gente, hoje eu sou contra, mas eu vou ter que sentar na frente da cadeira e ler aquele estudo. Para quê? Para ver se realmente aquilo é cabível, tá? Então, a oxandrolona é usada para este fim, tá?
ganho de massa muscular, aumenta o índice de musculatura no idoso e protege ou aumenta a densidade de massa óssea, que é duas coisas que acontecem quando o ser humano ele envelhece, tá? Isso é da natureza, então é um meio, é uma medicação que é usada para este fim também, tá? O Dani ali, o personal lá de Barretos, tá? O Daniel Nazário, ele comentou sobre tratamento para queloide. Queloide, para quem não sabe, é aquele indivíduo que se corta, cicatriza e fica aquelas marcas de cicatriz grande, tá? Aquilo é um processo errado de cicatrização. Eu não sei adentrar muito a esse assunto, porque não é muito a minha área, tá? Mas eu posso dar um respaldo bem básico sobre isso, que inclusive saiu um estudo recentemente mostrando que a oxandrolona ela ajuda nesse tipo de problema. Ela ajuda o indivíduo a ter uma cicatrização melhorada, tá? Melhor, reduzindo este índice de queloide, tá? Faz sentido, gente? Faz, porque todo esteroide anabolizante, ele é reparador, ele sintetiza. Então, se você tem um tecido lesado, o anabolizante, como vocês conhecem, né? Ele tem o poder de ir lá e revigorar ou dar a manutenção naquele músculo lesado. Por isso que quem usa anabolizante... Fala, Frank, como é que tá, meu irmão? Por isso que quem usa anabolizante, trabalhar em cima de fins científicos é o melhor. Com certeza, Cassinho. Não tem... Inclusive, se a gente for pesquisar na literatura, para quem é da área da saúde, vai no PubMed, gente, no Google Acadêmico, e digita oxandrolona. Você não vai achar um estudo mostrando malefício. Nenhum estudo mostrando malefício. Inclusive, o medo da galera é o quê? Mas será que isso causa lesão hepática? Será que não vai sobrecarregar o meu fígado? Eu vou falar duas coisas para vocês. Primeiro, vocês não estão preocupados com o fígado de vocês, gente. Nunca estiveram. Porque se vocês estivessem, vocês não consumiam açúcar e muito menos tomavam cachaça embalada. Porque o que mais lesa fígado hoje é açúcar e bebida alcoólica. Ou seja... Que preocupação que vocês estão com o fígado? Vocês não estão preocupados com o fígado, gente. Eu acho que é um viés que vocês usam, tipo, se eu tomar anabolizante e não conseguir o resultado que aquela fulana conseguiu, né? Como é que eu vou me dar um respaldo para ela quando não conseguir mesmo com esteroide? Que inclusive tem um monte de gente que toma esteroide e não vira nada, tá? Vocês sabem disso. Então assim, ele é reparador. Então quando você tem o uso deste hormônio, tá, para reparo, você vai lá e treina, no outro dia você tá muito mais descansado do que o indivíduo que não faz uso de esteroide, tá? Muito boa essa sua explicação. Conta pra gente a respeito dos efeitos colaterais. Conto sim, Pati. Pera aí que eu já conto já, que é um mitão também. Aí vai depender de dose também, né? Não é bem um mito e não é, né? Então, quando o indivíduo ele usa para performance, gente, só adiantando um pouquinho o assunto, tá? Ele usa para ter a performance melhorada, não é para ficar bombado. Se você for pegar os caras do ciclismo, você acha que eles não usam esteroide anabolizante, gente? Aí você vai imaginar, por que esse indivíduo ele não é bombado? Porque é o estímulo, gente, ele usa para pedalar. O cara que usa na musculação, ele usa para pegar peso. O pegar peso que deixa a área da musculatura aumentada, tá? E não o uso do esteroide. O uso do esteroide nada mais é do que um meio dele treinar mais pesado. Então ele usa para este fim. Isso é um uso para estética com coerência, tá? Mas voltando ao primeiro assunto, que é o meio de tratamento, é usado para estes dois fins, tá? É usado para sarcopenia, perda de massa muscular, principalmente para idosos. Dessa vocês não sabiam, né? Lá na década de 60 foi inventado para idosinho, tá? Para osteoporose, para você não ter uma perda de massa óssea excessiva, tá? Ou seja, para você não ter osteoporose. É usado para insuficiência renal crônica, o indivíduo, preste atenção, que tem problema nos rins. Então você já está raciocinando aí. Porra, mas a oxandrolona eu ouvi da minha vizinha que tem 78 anos, ou a mãe do meu amigo, que a anabolizante faz mal para o rim.
Isso é óbvio que é uma ilusão. Você ouviu de uma pessoa que não sabe o que está falando, tá? E geralmente vocês fazem isso para tudo na vida. Vocês dão ouvido para quem não entende, gente. Você vai abrir um negócio, ó, eu vou abrir um bar. Aí você fala isso pro teu vizinho nunca teve um bar na vida e fala assim, mas eu acho que se eu fosse você eu não abria não, porque você não dá dinheiro. Você vai e não abre. Aí se você perguntar, ver quantos bares tem aberto, por que você não perguntou para este cara? Pergunta pro teu médico, isso tem que ser um médico também atualizado, ou pro teu nutri, ou pro teu educador físico. Então, para quem é educador físico e não sabe desse assunto, os meninos que devem estar assistindo aqui, gente, se aprofunda. Isso aí é da área de vocês precisam saber disso. Não é só o médico, não é só o nutricionista, é todos. Por quê? Porque o teu personal que você está dando aula, ele vai fazer uma hora ou outra sem você saber. E aí, pode dar merda. E vai por mim. Mesmo você não indicando e falando que não indicou, é o teu nome que vai estar lá. As pessoas vão associar o teu nome, mesmo que você fale, não fui eu que indiquei. Por quê? Porque o ser humano é assim, tá? Ele vai culpar alguém se deu merda na vida dele, tá? Então, usado para este fim, insuficiência renal crônica. Por quê? Porque o indivíduo que ele faz diálise, gente, ele tem uma perda de massa magra, a gente volta pro primeiro, muito aumentada, tá? E aí, esse indivíduo, provavelmente ele não consegue treinar com muito peso, tá? Por quê? Porque ele tá num quadro de doença crônica, provavelmente, tá? Então ele não vai conseguir exercer um treinamento muito pesado. E aí o que se faz com esse indivíduo? Joga um esteroide anabolizante, tá? Todos, tá? Mas no caso a gente está falando da oxandrolona. Então é usado para este fim. Outro indivíduo que também é usado, né? Não são todos, né? Mas na verdade existe isso, indivíduo em fase terminal de câncer, tá? Pô, mas anabolizante não causa câncer? Refrigerante causa câncer, bebida alcoólica causa câncer, ingestão excessiva de farinha refinada e açúcar causam câncer. Anabolizante, testosterona e oxandrolona não causa câncer. Testosterona e oxandrolona não causa câncer. Ai, Michael, mas eu ouvi da minha professora aqui na faculdade tal que testosterona e oxandrolona causa câncer. De novo, se você é da área da saúde, vai lá no PubMed ou no Google Acadêmico e pesquisa. Não existe base científica mostrando isso. Às vezes o que a tua professora falou foi que ela viu na revista Veja que saiu um estudo. Geralmente esse tipo de estudo, ele é observacional. O que significa um estudo observacional? É um estudo que você observa pessoas durante 20 anos e associa aquelas pessoas que fizeram uso de oxandrolona. Você não tem isso controlado. Geralmente você vê indivíduos usando oxandrolona hoje que cheira cocaína, fuma pedra, usa LSD, êxtase, bebe bebida alcoólica e come igual animal. E aí, é oxandrolona que levou o indivíduo à morte ou essas outras coisas? Aí o observacional ele vai tender a puxar para que lado? Oxandrolona, que é o que todo mundo acha, tá? Mas quando você pega estudo que a gente chama de clínico randomizado, o que é isso? É o estudo padrão ouro que a gente tem. Você pega 20 indivíduos num grupo e 20 indivíduos no outro e testa ele durante 6 meses, 12 meses, 2 anos, 3 anos. Esses 20 indivíduos vão tomar oxandrolona 10 mg a cada 8 horas e esses 20 não tomarão. Vamos ver se o grupo que tomou oxandrolona vai ter algum problema hepático, ou uma melhora, ou alguma coisa que a gente estiver procurando. Esse tipo de estudo, gente, não tem base científica que afirma que a oxandrolona causou mal. Oxandrolona é nível 4 de evidência científica. De todos os esteroides anabolizantes, é o mais fiel e mais estudado que a gente tem. É o mais fiel e o mais seguro que a gente tem. Existe uma dose segura para se tomar oxandrolona, igual todos os outros medicamentos.
Existe dose segura. Não existe uma dose segura para tomar refrigerante e nem bebida alcoólica. Aceita isso que dói menos, gente, tá? Eu sei que tem pessoas que se ofendem quando, mas o cara pega muito do pé de quem bebe. Eu não sou teu amigo, eu não estudei para ter amizade. Eu estudei para te tirar do que vai te causar mal. Se você me vendo mal ou não, não me importa. O que importa é que daqui 6 meses eu te salvei de um câncer, que é preventivo. O que me importa é que daqui 15 anos eu te salvei de uma osteoporose. É isso que eu visualizo, tá? Eu não visualizo você me vendo, ele é muito bonzinho. Gente, isso não dá resultado, tá? Então, assim, para bebida alcoólica e refrigerante não tem dose segura. Para oxandrolona tem. Então, ele é o esteroide mais estudado que a gente tem hoje. É muito seguro. Michael, mas qual que é o efeito colateral? Igual a Patrícia perguntou aqui, adiantando um pouco o assunto. Existe o que vocês leem na internet. Queda de cabelo, acne e aumento de clítoris. Tá? Você acha que se a dose que for dada para um idoso, gente, vai aumentar o clítoris dessa idosa? Você conseguiu me fazer parar de beber, tô felizona. Na minha melhor fase. Beijo no seu coração, Renata. Que legal ler isso, meu. Eu consegui não, você que conseguiu. Eu só te orientei, né? Então, gente, é óbvio que não vai aumentar o clítoris da idosa, gente. Tudo é dosagem. Se você tomar dipirona em excesso, você vai ter um problema, tá? Se passar um pouquinho da conta. É uma medicação como todas as outras. Qualquer medicação usado além da margem de segurança, pode ser que você não tenha nada. Mas pode ser que você tenha algum problema, tá? Então, quando você sobe um pouquinho, que aí a gente vai falar depois de estética, que é usado para performance, o que acontece? Pode ser que caia o teu cabelo um pouquinho, pode ser que você tenha uma espinha ou outra, mas precisa ver também a questão da tua dieta. Tá comendo muito queijo, pasta de amendoim, tá ainda consumindo muito açúcar, essas coisas também afetam a queda de cabelo e o aumento de espinha, tá? Não é só a oxandrolona. A oxandrolona é um fator ali que vai prevalecer o aumento de espinha e queda de cabelo. Se você sair um pouquinho da margem da curva aqui, você vai ter esse efeito colateral corroborado, tá? Mas isso não significa que necessariamente quem faz o de oxandrolona tem queda de cabelo, tem espinha, tem clítoris aumentado ou tem problema no fígado. Esses são os prós e bem colocados. E os contras? Siga uma dieta bem rígida, sem açúcar e seus derivados, sem bebidas, não uso anticoncepcional, no meu caso me dá muitas espinhas, totalmente inflamado. Já falo disso, Kel. Como é que a gente vai combater isso daqui? Vou falar sobre tudo hoje, se der tempo, 60 minutos, já foi 28. Então o que acontece, gente? Falamos deste público, tá? Então é uma medicação muito segura para este fim, tá? Falando agora, só adiantando o assunto, senão não vai dar tempo, tá? Sobre o fim estético. Pessoas usam para quê? Para ficar com o corpão. Tá errado? Tá errado mulheres colocar silicone? Tá errado fazer lipoaspiração? Tá errado fazer cirurgia bariátrica? Tá errado você passar esse monte de produto químico no cabelo? Tá errado você passar esse monte de maquiagem à base de não sei o que, porque não é natural a maioria delas? Tá errado você passar, como é que chama aquilo de unha? Esmalte, que tem um monte de química também? Isso não tá errado, isso não está errado. Por que não está errado se é voltado para a estética e para quem usa oxandrolona, que quer ficar com o corpo bonito está? Não é errado, gente. Primeiro que cada um faz o que quer na vida. Tem gente que toma cerveja e tá tudo certo. Seja feliz. Só que você não pode ficar enchendo o saco do coleguinha que faz uso de oxandrolona, tá? Se a pessoa quer ter um corpo bacana e ela quiser fazer o uso com as devidas orientações de quem sabe trabalhar com isso, vai na fé. Por quê? Porque é seguro. É totalmente seguro, tá? Se você fizer com coerência, tá? Pra quem usa além da conta, que é os bodybuilder da vida, que são os caras que eu tô falando que pesa mais de 100 quilos, gente. Que é aquele cara enorme que usa 6 drogas, 7 drogas no dia, tá? E aplica local, enfim, tem todos uns paranauê bem cabuloso.
tá tudo certo também, gente. Foi ele que escolheu da vida dele. A gente fica se importando muito com a vida alheia. Isso é algo muito errado. Então vamos lá. Quando você faz uso para estética, não está errado, como eu falei. Por quê? Porque todo mundo quer isso. Tá? Colocar silicone é para estética e custa R$8.000. Uma oxandrolona de 5mg custa 150. Né? Você fazer uma cirurgia bariátrica custa R$10.000. É um processo muito invasivo, gente. E isso é liberado no nosso país. Você não sabe nem se a pessoa vai voltar viva, por exemplo, de uma lipoaspiração. Provavelmente, vocês já viram casos de pessoas que morreu com lipoaspiração. Aquele cara do LS Jack, ele morreu faz anos já, ficou de cama, não sei quantos anos, depois veio a falecer porque ele foi fazer uma lipo e morreu. Você não vê gente morrendo por causa de oxandrolona hoje, tá? Então, quando você trabalha uma dose, a gente está falando de idoso, 2mg no máximo, 1,5, 1mg para ele sair da cama. Quando a gente está falando para uso estético de uma menina, que geralmente é usado mais para menina, o homem não parte muito para isso. Por quê? Porque provavelmente esses caras já usaram tudo, né? E a oxandrolona é o efeito menos anabólico, tá? É o que tem menos efeito androgênico. O que é androgênico? Espinha, queda de cabelo e aumento de clítoris. Isso é o que a gente chama de efeito androgênico, tá, gente? Então guarda isso daí. Efeito androgênico, quando você for procurar o uso de alguma coisa, e eu não estou fazendo apologia, que fique claro aqui, tá? Quando você for procurar algum tipo de recurso ergogênico para poder estar usando, você tem que procurar meninas o que tem menos efeito androgênico. Por exemplo, a trembolona tem um efeito androgênico muito aumentado. Te deixa com uma característica masculina muito grande, tá? Só que preste atenção, isso vai depender da dose. Existem mulheres que tomam 25mg de trembolona e não tem nada. Geralmente os homens usam 200mg, então a dose também se ajusta para este caso. Por quê? Faz sentido? Faz, porque tudo é igual, gente. Todo anabolizante ele tem o aumento da síntese proteica aumentada, o aumento da massa muscular e a queima de gordura aumentada para fim estético, tá? Melhora a tua força, melhora a tua libido, melhora a tua densidade óssea. Então, para fim estético, a gente está falando disso. Melhora a tua força. Você consegue pegar mais peso. Você vai na academia e vai agachar com mais de 100 quilos. Ou seja, a tua perna ela vai aumentar. Por causa da oxandrolona? Diretamente não. Mas de forma indireta ela te aumentou o poder. Você consegue agachar mais pesado, a tua perna ela aumenta. Tá? É assim que funciona. Então, para quando uma menina que nunca usou, a gente está falando de 5mg de 8 em 8 horas, tá? Então, 5mg de 8 em 8 horas, o que precisa ser visto para efeito colateral? Que eu vou responder a pergunta da Kel Lima ali que fez, que tem muita espinha, né? Acho que é isso que eu entendi. Se não, coloca aí, Kel, de novo, perdão. O que acontece, gente? A oxandrolona, ela já é um derivado de DHT. DHT é o que aumenta espinha em homens e meninas, tá? Então, para quem tem propensão a ter um pouco mais de espinha, existem uns inibidores. Aí a gente está falando de espironolactona, que é um diurético, usa-se, vai anotando aí, ó, vai anotando aí, 100mg por dia, pode ser antes de dormir ou na hora que acorda. Sal palmeto, 200mg 2 vezes ao dia, 200mg geralmente na parte da manhã e 200mg na parte da noite, tá? Esses são dois inibidores de espinhas e são os melhores que tem. Chocolate, gordura trans, pasta de amendoim em excesso, laticínio em excesso aumenta muito a incidência de espinha. Açúcar em excesso também aumenta muito a incidência de espinha. Outra medicação que pode melhorar a incidência de espinha, metformina, tá? A metformina junto com a espironolactona, metformina 200mg dias, uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. Espironolactona 100mg por dia, 200mg no dia, 2 vezes ao dia. E um complexo B seria legal. Excesso de B12 também aumenta a incidência de espinha. Então, Kel, precisa ver aí qual destes que está te afetando.
Ou um outro caso que faz ter o aumento de espinha e queda de cabelo, insuficiência de testosterona, tá? Quanto um pouquinho mais alto a tua testosterona estiver, menos espinhas você tem. E mulher é incomum fazer uso de testosterona. Por causa de quê? Porque acha-se que é um hormônio masculino, mas é um hormônio feminino também, tá? Acho que eu te ajudei um pouco nesse quesito aí. Então, gente, efeitos colaterais: aumento de espinha, queda de cabelo e aumento do clítoris. Esses três eu já comentei. Vai depender. O clítoris aumenta, ele incha, tá? Ele dá uma inchada. Por que ele dá uma inchada, gente? Depois que você parar, volta, tá? Porque o fluxo sanguíneo, ele é aumentado para esta área, tá? Então, se você tem o fluxo aumentado para esta área, é óbvio que ele dá um pump, vamos assim dizer. E o que é legal disso, gente? A tua libido vai lá na tampa. Isso não é ruim. Para de se preocupar com isso. Sinceramente, eu falo isso para pacientes minhas aqui que vêm e fazem esse tipo de pergunta. O teu namorado ou o teu marido, ele nem sabe o que é clítoris. Vai por mim. Acho que 95% dos homens não faz ideia do que é o clítoris, tá? Isso é pecado? Não, não é pecado, mas ele não sabe. Quem trabalha no meio da área da saúde sabe o que é, tá? Mas provavelmente o teu marido, ele nem sonha o que é isso, tá? E outra coisa que eu vou falar aqui em público, que é o que eu falo dentro do consultório. Vai sair desfilando teu clítoris pro público? Não. Então para que você vai aumentar o meu clítoris? Vai aumentar o teu glúteo, vai aumentar a tua perna, a tua libido vai ficar boa. Inclusive, mulheres que nunca fizeram uso de hormônio esteroide não fazem ideia do que é uma libido boa, tá? Não fazem ideia, tá? Então, para quem faz uso, meninas, tá? O homem já tem a libido boa desde a adolescência porque a testosterona ela é alta, tá? Então o homem não tem problema com isso. Geralmente ele tem problema depois que envelhece, se ele fez muita cagada na vida, tá? E aí, as mulheres, como elas fazem uso de anticoncepcional a vida toda, elas nunca tiveram uma libido, tá? Então, assim, praticam o ato sexual porque o namorado quer. E as meninas que já fizeram uso coerente, tá? De verdadeiro, menino, só escuto verdades. Isso aí, minha esposa aqui, ó, mandando, ó. Pra quem faz uso das meninas, né? A libido melhora muito, gente. E libido é qualidade de vida. Tem que ter. Por isso que o clítoris dá aumentada, porque ele vasodilata lá embaixo, aumenta um pouquinho, fica mais sensível, isso é bom, isso não é ruim. Vai nascer um órgão lá igual todas pensam? Não, gente, não vai nascer um órgão lá igual todas vocês pensam, tá? Isso não existe, tá bom? A não ser assim, né? Eu não desconheço. E se você vai tomar, mas assim, mas muito, sei lá o quanto, mas não sei, muito. Vai por mim, eu conheço meninas que tomam muito. Tem que ser além disso, né? E não é assim, gente. Não nasce que é casada, que tem o teu namorado, tá tudo certo, tá? Altera a voz, Dani Cândido. Boa. O que acontece, Dani Cândido? O aumento da voz é provocado por um hormônio androgênico, que é o que a gente chama de DHT. Então, se você usar oxandrolona além da conta, sim, vai engrossar a sua voz, tá? Se você tomar em excesso, como toda outra medicação. Se você tomar em doses baixas, tá ok, a tua voz não vai engrossar, está tudo certo e tudo tranquilo. Por isso que existe drogas muito androgênicas, que é o que eu falei, quesito da trembolona, que não é prescrito para meninas, tá? Que, de novo, existe meninas que tomam. E vai por mim, elas não ligam se a voz dela está grossa. Tem gente que se preocupa, tem gente que não se preocupa. É bonito, é feio? Isso cada um tem tua opinião, tá? Então, a oxandrolona para efeito estético, geralmente 5 mg para quem nunca usou. Mulheres intermediárias que já têm um tempo de treino, que já fazem uso recorrente 10 mg. E existem meninas que tomam até 20 mg, tá? E geralmente as meninas que fazem uso de 20 mg, gente, por incrível que pareça,
é as que têm menos efeito colateral, tá? Quem tá aí da área da saúde, ó, ouça essa, que essa é legal. Eles fizeram um estudo, isso tá no PubMed, tá? Isso está no PubMed, para o uso de testosterona, porque qual que é a associação? Todo mundo acha que quanto mais você tomar, mais efeito colateral você vai ter. Não, Dani, 20 miligramas de 8 em 8 horas, tá? Então, o que eles fizeram? Eles dividiram vários grupos e falaram, vamos ver até quando vamos ver até a partir de que ponto que o efeito colateral ele começa a sair. Indivíduos que fizeram uso de 150 miligramas de testosterona até 600 miligramas na semana, se a gente for falar de reposição hormonal, você está falando de 100 miligramas na semana. Esses caras que usaram menor dose, ouçam isso, esses caras que usaram a dose menor tiveram mais efeito colateral. Os indivíduos que fizeram dose 5 vezes maior do que o normal fisiológico não tiveram efeito colateral. Por isso que é o Lima, que precisa ver como que está o teu nível de testosterona. Às vezes você só está botando hormônio androgênico, que é a oxandrolona, se não for o caso da dieta e outros quesitos aí, tá? Precisa ver o nível de testosterona. Se tiver alguma coisa desreguladinho, é isso mesmo. Por isso que é difícil trabalhar com mulher. Quando você pega homem, tá tudo certo, joga a dose pro cara lá e dificilmente dá errado, tá? 20 miligramas de 8 a 8 horas. Então a oxandrolona, respondendo a pergunta do Daniel lá, a oxandrolona é usada de 8 em 8 horas, gente. Então vocês não calculam por dia, você calcula em tomada. Quando você fala de uso de 20 miligramas, você está falando 3 vezes no dia. 20 miligramas, 20 miligramas, 20 miligramas. 60, que é o que vocês visualizam. Nossa, mas 60 não é muito? É 8 em 8 horas, gente. Isso é tratamento médico. Depois de 8 horas, o pico já baixou, você tem que tomar de novo. Se você tomar 20 miligramas no dia, você não vai ter efeito provavelmente nenhum. Às vezes você pega mais colateral do que o indivíduo que toma 23 vezes no dia. Então precisa ficar atento a esses detalhes. 20 miligramas é para dose avançada, 10 miligramas para meninas intermediárias e 5 a 3 miligramas para meninas que querem emagrecer, ter a tua libido melhorada, ter a tua disposição melhorada, tá? Melhora a disposição, melhora a libido, densidade muscular, densidade óssea, humor. Fabiane de Brito perguntou ali em cima, por que aumenta a fome? Duas coisas. Primeiro, porque é um hormônio anabólico, te faz crescer em musculatura. Quanto mais músculo você tem, um pouco mais de apetite você vai ter, tá? Patrícia aqui, já te respondo, uso contínuo ou periodizado? Boa pergunta, vou falar disso, eu queria falar disso mesmo, tá? Então, o que acontece? Quando você faz uso de um hormônio esteroide, a tua musculatura ela aumenta, a tua carga de treinamento ela aumenta. Então, você começa a pegar mais peso, começa a crescer. Imagina um adolescente, ele vai crescendo, dando aquele estirão, come igual um desvairado. Porque você está crescendo. É igual quando acontece com o obeso. Ele começa a engordar de gordura, ele começa a comer cada vez mais. Se come por tamanho. E se você é um indivíduo que trabalha com carga, intensidade de treinamento, peso, provavelmente você é um indivíduo que vai comer mais, porque trabalhar com peso dá fome, tá? Meu nível está 8 vezes mais que uma mulher normal, usando 20 miligramas e os outros medicações para manter o colateral como você relatou. 8 vezes o nível de testosterona? Então, Patrícia, respondendo a pergunta da Patrícia, o uso é contínuo ou o uso é periodizado, tá? Geralmente, se o indivíduo, a menina, ela trabalhar, ela não vai parar de treinar, ela não para de tomar. Conheço pessoas que fazem uso há 3 anos direto. Tem algum problema no fígado? Não. Tem meninas que tomam há 12 anos anticoncepcional e nunca tiveram problema. Por que a oxandrolona traria problemas, né? Ao meu ver, se você parar de treinar e não estiver usando para estética, corta. Não acho necessário o uso.
Se você é um indivíduo que quer disposição e precisa perder peso, melhorar o teu humor e a tua libido, uso contínuo até o final do tratamento. Agora, se você é um indivíduo que treina e não vai parar de treinar e está sempre procurando melhorar a tua performance, usa-se. Tem problema? Se a dose for controlada, não, tá? Não tem necessidade de você estar parando. Hoje, tanto as meninas quanto os homens não fazem mais ciclo, que é aqueles 8, 12 semanas e para. Por quê? Porque na hora que você parar, você vai perder muita coisa. Principalmente o indivíduo que começou a usar agora. Se é um indivíduo que faz uso há 15 anos, ele ainda consegue segurar muita massa muscular, tá? Que inclusive vê-se muito na internet hoje. Indivíduos que fizeram uso 15, 20 anos, aí vende um produto, e não estou falando que está errado, que cada um faz o que quer, né? Ele vende um produto falando, você consegue ter um físico assim, natural. Mas ele usou durante 15 anos anabolizante. Ele não chegaria naquele nível de condicionamento se ele não tivesse usado nada. E aí, o que eu já alerto as pessoas que são naturais, tá? Que é sempre a pergunta: eu consigo chegar num shape? Shape é físico, tá, gente? Para quem não tá integrado aí no meio. Eu consigo construir um físico, um shape legal, natural? Se você tá fazendo essa pergunta e já tem teus 23, 25 anos para cima, não, você não vai conseguir, tá? Provavelmente. Ou você tem que ter uma genética muito boa. Por que você não vai conseguir? Você teria um físico natural bom se você tivesse treinado desde os 15 anos. E aí o natural bom, vocês confundem com o indivíduo que faz uso de anabolizante. Que aí você vê um indivíduo que faz uso de anabolizante, ele não tem, nossa, como o cara é monstruoso. Ele tem um físico legal, um percentual de gordura legal, baixo pra caramba, e uma densidade de massa muscular visível. Esse indivíduo, para ele chegar ali, ele fez uso, gente. O cara que faz uso de anabolizante não significa que ele vai pesar mais de 100 kg, monstrão, igual não vou falar o nome, ou vou falar, Rafael Brandão da vida aí, né? Não vai, gente. É outra coisa, é outro nível, aquilo ali é outra vida, é outros caras. Não é isso. Então quem faz uso de 20 miligramas, inclusive se tiver alguém aqui que relata, que usa e não é uma Graciane Barbosa, porque é o que todo mundo acha, eu não quero ficar igual a Graciane, mas nem se nascer de novo. Gente, ali é uma pessoa fora de 3 casinhas. Aquela pessoa, ela faz isso há 18 anos. 18 anos. Ela faz uso de anabolizante? Sim, gente, provavelmente, mas tem médico que cuida dela. Só que vocês já viram, ela agacha com 200 quilos. A perna dela é daquele tamanho, não é porque ela faz uso de oxandrolona, gente, é porque ela agacha há 18 anos e com 200 quilos. Eu sou homem, peso 87 quilos, eu não agachei com 200 quilos ainda. E com certeza eu uso mais do que ela, porque eu sou homem, né? Como funciona, Reinaldo, como funciona associada a outros anabolizantes? Qual anabolizante, Reinaldão? Solta aí pra nós aí, que a gente fala sobre. Nós já tivemos 50 minutos de live, tá? Então tem 10 ainda. Então eu vou liberar. Tem muita coisa para ser falada, gente. Não dá para falar em 60 minutos, mas tá? Desliga e liga de novo, não dá? Minha esposa tá falando para desligar e ligar de novo. Aí se vocês der um ok, aí eu desligo e ligo de novo, tá? Só acho que fica gravada, né? Na outra. Então fica gravada, tá? Ficando com as costas da Jéssica já está bom. Boa, Fabi. Dá pra ficar, hein? Tem que treinar pesado, né? A Jéssica, para quem não sabe, ela faz flexão na barra com peso de 10 quilos, tá? Ela faz a flexão na barra com 10 quilos além do próprio corpo. Então, para chegar neste nível, tem que fazer isso. Gente, vamos abrir para pergunta, porque tem 10, 9 minutos ainda aí. Então, quem tiver uma pergunta aí que eu não li lá para cima, tá? E com a bunda igual a da Tânia. Aí, Tânia, ó. A Magzar, tua fã, hein? Só grava se você desligar. Se der tempo, o Insta ele exclui. Show!
Renata entende de Instagram. E nutricionista, pode prescrever oxandrolona? Giselda Luz. Vamos lá. Não, nutricionista não pode, nem educador físico, tá? A prescrição disso é para médico. E aí o que precisa ficar claro para vocês? Ah, então eu vou procurar um endócrino para ele fazer um ciclo para mim. Nem perca o teu tempo, porque ele não vai fazer isso, gente. Prestem atenção. Quero o abdômen igual da Tânia. Paola, você tá fugindo, hein? Em junho eu tô aí, você não fugirá. O que acontece, gente? Não, o Luizão, se o Luizão tiver aqui, que é o médico, fala aí, Luizão. Não existe essa matéria na faculdade, como fazer ciclo. Então, o endocrinologista, gente, ele não sabe montar algo para você ficar com um corpão. Não foi para isso que ele estudou, tá? E não é culpa dele, não. O estudo dele é outros 500, para tratar, tá? O endócrino que sabe fazer isso só é o endocrinologista que treina, faz uma dieta e toma umas paradas. Este cara sim vai saber montar alguma coisa para você. Outro detalhe, e geralmente você não acha muito profissional que trabalha com meninas. Por quê? Porque é difícil, gente. Mulher é um pouco delicada, você tá vendo a questão de espinha, queda de cabelo? É difícil a gente trabalhar isso daí, né? Até o momento que, tipo assim, demora um pouquinho para você achar os problemas de cada um, né? Qual a miligrama ideal para os homens, Maikin? Peterson, médico que estuda doença na faculdade. Passa nem perto disso. Boa, Luizão. Tá aí, ó. Luizão respondendo aí. É outro estudo, gente. Não tem na faculdade nenhuma existe como montar ciclo, né? Miligramas para homem, Peterson. Geralmente é de 30 miligramas para cima. 8 em 8 horas. 30 miligramas, 30 miligramas, 30 miligramas. Se você quiser economizar o teu dinheiro, de 12 em 12. Dá certo? Dá certo também. A prescrição de bula é de 8 em 8 horas, o tempo de meia-vida. Mas 12 em 12 também dá certo. O Reinaldo falou oxi com enantato. Quem? O Reinaldo? Falou oxi com enantato. Oxandrolona com enantato de testosterona. Quando a gente fala para homem, tanto para menina também, só que a dosagem para homem a gente usa injetável, né? Testosterona é legal ter. Por quê? Porque só a oxandrolona, ela vai inibir o teu eixo, Reinaldo, de produção de testosterona. Aí você fica com a testosterona lá embaixo, correndo o risco de ter efeito colateral. Ginecomastia, espinha, queda de cabelo, tá? Então, o enantato de testosterona subiria a tua testosterona junto com a oxandrolona. A oxandrolona, ela é um bom anabolizante para melhorar o quê? A funcionalidade ou a biodisponibilidade da testosterona. A oxandrolona e o estanozolol, eles têm um efeito muito legal, que é diminuir a SHBG, que é um hormônio feminino que se liga à tua testosterona. Então, às vezes, se a tua testosterona estiver alta e você não estiver tendo resultado, a tua testosterona livre não está aumentada, só a total, tá? Então, é um bom casamento. Acredito eu que de forma simplória, né, para quem treina, 600 mg de testosterona na semana, tá? Pode ser de enantato ou de espionato, 600 mg de testosterona na semana, com 30 mg de oxandrolona 2 vezes por dia, já dá um efeito bem bacana. Tem mais pergunta aqui? Tem. Ela perguntou várias vezes. F. Melo Dri. Fala sobre o uso em pacientes com doenças crônicas, prós e contras. F, eu vi. F. Melo Dri, ela perguntou umas 3 vezes. F. Melo, vou te chamar assim, tá? O que acontece, ó? Com essa sua live me seguindo corretamente, cada paciente individual, como no meu caso. Peraí que eu já respondo, Kel. Então vamos lá, ó, sobre doença crônica. Ajuda. A oxandrolona, ela é o melhor esteroide anabolizante para queimar gordura visceral. Que eu não falei aqui, estou falando agora. Sabe aquela barriguinha de cerveja para frente, dura, caminhoneiro? Aquilo é gordura visceral, aquilo é risco de mortalidade. Então a oxandrolona é o melhor anabolizante para este fim. Para quem tem doença crônica, por exemplo, vamos falar de um diabetes. A oxandrolona ela aumenta o teu poder de queima de gordura e o aumento de massa muscular, diminuindo a tua resistência à insulina, porque você também vai conseguir treinar e sair do sofá.
Então, se a gente for falar desse tipo de doença crônica, eu não sei qual que é a tua, seria um bom princípio. Porque assim, o indivíduo que ele está sofrendo com algum tipo de doença crônica, qual que é o estado dele mental e físico? Provavelmente acima do peso, sentado num sofá assistindo Netflix tomando cerveja. Esse indivíduo, ele não tem vontade de sair dali. Ele não está errado, não é preguiça, não é vagabundice, não é nada. A gente precisa dar a vontade para ele. E aí é onde os ergogênicos, que a gente chama, ou esteroide anabolizante, ele entra para este fim. Então quando você dá uma oxandrolona, vamos falar de mulher, você dá uma dose de oxandrolona para a menina e às vezes um gel de testosterona, o casamento é muito bom. A libido dela aumenta, a disposição dela aumenta. Ela já vai sair do sofá e querer praticar uma atividade física. E aí fazer a dieta ou comer bem vai ser mais fácil. Então, querendo ou não, neste tipo de tratamento também é legal, porque vai melhorar a disciplina, o comportamento e a vontade dessa pessoa. Vai tirar ela do sofá. O obeso, ele tem problemas. É uma doença, a gente não visualiza isso, né? Paty, um beijo no teu coração, minha querida. Obrigado, viu? Um abraço para vocês todos aí na tua família linda. Então, o indivíduo que ele sofre com um problema crônico desse tipo de doença, não é porque ele é vagabundo, gente, porque já está instalado um problema e precisa ser tratado. E não é com Rivotril, esse Talopram, Paroxetina que trata esse indivíduo. Pode ser com uma oxandrolona e uma testosterona. Você der uma testosterona para esse indivíduo oxandrolona, você pode ter certeza que ele vai lá começar a fazer crossfit, por exemplo. E aí é onde ele começa a sair do sofá, tá? Parabéns, Marco. Falou, Cassião. Obrigado, meu amigo. Beijo. Ele começa a sair do sofá. Ele começando a sair do sofá, gente, olha o passo que a gente já deu. Então, o que vocês podem tirar dessa live hoje? Isso precisa ser levado a público. Isso não é uma caveira, que igual todo mundo acha. Ai, mas me passou gel de testosterona. Usa! Porque quando as mulheres vão no ginecologista hoje, eu duvido que vocês perguntam pro ginecologista, isso aqui vai me fazer mal? Qual que é o efeito colateral desse negócio? Ninguém pergunta, vocês usam. E aí quando você vai no nutricionista, no educador físico, que quer te ajudar a ficar com um corpão, e corpo, gente, é reflexo do que você faz da tua vida. Ah, mas precisa ver por dentro. Por fora que reflete. Você não vai ver um indivíduo pesando mais de 100 quilos por dentro seguro. Para! Isso não existe. Você vai ver um indivíduo que tem aquele peitoral bolado, barriga chapada, por dentro legal. Não o contrário, gente. Aí você olha por esse lado, ó. O indivíduo que faz uso de bebida alcoólica, crônico, 15 anos. O indivíduo que faz uso há 5 anos ou 10 anos, que treina legal, sempre se alimentou bem, não usa nada de bebida alcoólica, não come porcaria e faz uso de anabolizante. Como que é o físico desse indivíduo aqui? E o físico desse indivíduo? Sejam sinceros, qual que é mais saudável, gente? Beber bebida alcoólica ou fazer uso de esteroide? É só olhar. É que o preconceito e a facilidade vai para a cerveja. Por quê? Porque é o que a multidão faz. É mais fácil você ficar no sofá tomando cerveja ou comendo pizza e lanche do que você fazer uso de anabolizante e ir lá treinar. Não é simples. Ai, tá com aquele corpão porque faz uso. Faz também. Vamos ver se você consegue ficar. Você sabe por que vocês não fazem? Ou a maioria, não vocês aí, tá? Porque tem medo de não conseguir mesmo assim, e aí qual desculpa que vai dar? Falta 27 segundos. Vocês querem que eu abra de novo aqui? Ou não? Vou deixar vocês responder. 15 segundos. E faz de novo? Aí você salva, publica primeiro, espera salvar. Acho que já salvou. Isso, aí você salva primeiro antes de... Vai aparecer aí, né? Você já foi para salvar? Uhum.
Você já iniciou de novo o vídeo? Olha o André. André Cris. Ele entrou? Aê, gente! Vamos abrir de novo, ué. Se Instagram corta a gente. Diz que acima de 150 mil pessoas ele não corta. Falta 149.900 e alguma coisa. Sejam bem-vindos novamente. Agora tem que ter mais 60 minutos, tá? E a gente abre para pergunta aí. Vocês perguntam o que vocês quiserem. Se tiver ao meu alcance, eu responderei. Mas não perguntem coisa do tipo, fulano de tal usa. Eu não vou responder, né, gente? Isso, assistindo e fazendo uma horinha de elíptico. Show, Renata! Você tá monstra, é isso aí. Qual o melhor anabolizante para secar? Gotardo, Daniel. Todos secam, cara. O que vai depender aí, o que vai ser o divisor do caminho é o quanto que você come, como que tá sendo a tua dieta. Existem uns que seguram mais líquido, existem outros que não seguram tanto líquido. Por exemplo, oxandrolona versus estanozolol. Os dois queimam gordura. Todos os anabolizantes queimam gordura. Só que a oxandrolona, ela tem um poder de segurar um pouco mais de nitrogênio e glicogênio muscular. Então dá uma sensação de que você está mais retido. A estanozolol é um derivado de DHT, mas ele não segura tanto glicogênio e tanto nitrogênio. Ou seja, dá uma sensação de que você está mais seco. Por isso que vocês ouvem falar que estanozolol é muito usado para secar. Tânia, Pica das Galáxias. Você que é, Tânia? Tamo junto, minha querida. Volta a trabalhar, hein? Já deu tuas férias, já, hein? Falar ao vivo que é pra te cobrar. Vamos lá, gente. 40 pessoas já, encheu rápido esse negócio. Faz mal para o coração? Jennifer Barbosa. Boa pergunta, minha querida. Não faz mal, tá? Doenças do coração refletem outras coisas. Por exemplo, nossa, tá foda minha língua. Comorbidade, tá? Tá doendo pra falar essa palavra. Não falo mais. Então não faz. Esse tipo de problema, doença crônica que leva a doenças do coração, tá? Então a oxandrolona é seguro porque ela retira a tua gordura do corpo, vai fazer você fazer atividade física, mudar o teu estilo de vida de forma geral. Deixa eu rolar para baixo aqui, ver se tem alguma pergunta aqui que passou e eu não li. Fazer o uso de oxandrolona precisa parar o anticoncepcional? Márcia Oliveira. Márcia, minha querida, boa pergunta, tá? Vamos falar sobre isso. Anticoncepcional, hormônio esteroide. O que é a relação do anticoncepcional? Ele aumenta o teu ganho de gordura por aumentar o teu nível de hormônio feminino. Então você vai acumular gordura nos culotes, nos flancos, no tríceps, na mama e nas pernas. Aumenta o índice ou nível de celulite. Então se você não quer ter celulite, nem muito culote e nem tríceps de tchau e nem mama com um pouquinho de gordura ou bastante, tem que parar o anticoncepcional por si só. E os dois fazem o quê? Fala Marcão, Marcos Marim. Beijo, meu amigão. Já a gente conversa, hein? Já teu retorno aqui, hein, cara. Quero você aqui. Então o que acontece? Dá conflito. É óbvio que a oxandrolona provavelmente ela vai ganhar do anticoncepcional, tá? Mas ela vai desregular um pouco o teu ciclo menstrual. Então assim, eu acho perda de tempo você usar o anticoncepcional junto com a oxandrolona, porque os dois fazem efeito reverso, tá? E sinceramente, o risco de ter um efeito colateral é muito maior. Vamos pegar uma pergunta aqui em cima, aqui, ó. Qual a dosagem do estanozolol para homens? Daniel Gotardo. Depende se é aplicável ou se é em cápsula, tá? Maiquinho, não vou poder ficar. Beijo grande. Falou, meu irmão. Beijo, cara. Saudade de você, cara. Abração para você e tua família aí, Peterson. Que acontece? Se for injetável, geralmente a estanozolol é dia sim, dia não, tá? Então você vai aplicar intramuscular dia sim, dia não. E aí a dosagem é 1 ml, não compensa você fazer meio ml, que daria 25 mg. Cada ml são 50 mg,
Tá? Então você vai aplicar 1 ml intramuscular, dá 50 miligramas. Por que dia sim, dia não? Isso a gente refere-se à base de meia-vida da droga, tá? Então toda medicação tem seu tempo de meia-vida. Então quando o médico prescrever para você tomar um antibiótico tal de 8 em 8 horas, gente, pelo amor de Deus, toma de 8 em 8 horas. Ouve o que o médico falou, não é de 12 em 12 nem uma vez por dia, é de 8 em 8, senão a medicação não faz o efeito que ela tem que fazer. Quando você fala de estanozolol cápsula, você está falando um tempo de meia-vida de 8 em 8 horas. E geralmente a gente vai até uns 30 miligramas se for cápsula. Então você vai tomar 3 cápsulas, se for 10 miligramas, que provavelmente é o que existe. 10 miligramas, 10, 10. Então você vai tomar 30 miligramas de 8 em 8 horas. Certo? Qual mais aqui? Tem, vixe, sai muito caro para homem? Renata Lamana. Oxandrolona, se o cara já for marombeiro, sai caríssimo. Tá? Não compensa, por isso que você não vê homens usando oxandrolona. Qual seria um bom diurético? Usei uma semana em comprimido e senti muita cãibra na panturrilha. Esse é um efeito colateral. Já ia falar para você não usar por causa disso. Fui ler e uma das causas de cãibra é o uso contínuo de diurético. Sim, porque você perde toda a água, todo o teu sódio, sal, porque o diurético ele excreta o sódio. E é onde você começa a ter cãibra, tá, o Deisiane? O que eu te aconselho, minha querida? Procura a causa do teu inchaço, tá? Que eu acho que é melhor do que você ficar tomando diurético, tá? Porque o diurético você tá tapando o sol com a peneira, você tá tendo inchaço por algum motivo. Você tem que achar este motivo e não ficar remediando, tá? Inclusive é esse efeito colateral que você vai ter. Tem um aí que é baixo nível, que é a espironolactona, que controla a espinha, é um diurético fraquinho, tá? Que não dá tanto esse efeito colateral, mas também não sei se vai te desinchar tanto, mas eu ainda te aconselho a procurar a causa. Luiz Garcia, a oxi na mulher provavelmente vai levar a menorreia, parada de menstruação, o que não tem problema nenhum, tem anticoncepcional que tem o mesmo efeito. Show de bola, meu irmão, você já perguntou respondendo. Então, para quem faz uso de anticoncepcional para não menstruar, gente, ó, o Luizão é médico, ó, tem referência. A oxandrolona, na maioria das meninas, ela causa menorreia, igual ele tá falando aqui, ó, no comentário de cima, se vocês rolar um pouquinho para baixo aí. Você para de menstruar. Então, para quem faz uso de anticoncepcional, eu só uso para não menstruar, toma oxandrolona então, que é bem melhor para você, ainda capaz que você fica com um corpão ainda se você treinar e fazer dieta, né? Ela causa, sim, Luizão, realmente não tem problema nenhum, que a gente já tem as meninas que fazem uso de anticoncepcional exatamente para não ter este caos de menstruação, tá? Deixa gravada, vou deixar, Peterson. Explica, por favor, novamente sobre ser ciclos e uso ininterrupto. Show! Você me fode essas palavras. Eu tô com a língua machucada, Paula. Então tá bom. Ciclo contínuo ou parado, tá? Não vou falar a palavra aqui que tá machucando a minha língua. Não existe mais ciclo, tá, Paola? Por que não existe mais ciclo? Porque geralmente quando você faz um ciclo, se o indivíduo ele não tem uma massa muscular muito densa já por tempos de treinamento, ele faz o ciclo de 8 semanas numa dose muito alta, por isso que os ciclos eram reconhecidos como isso, uma dose muito alta de qualquer um. Durante 8 semanas, ele, sei lá, a pessoa ganha 12, 6 quilos de massa muscular. Quando ela parar, o eixo tende a fazer isso aqui, hormonal, ó. Pum! E aí ele demora de 30 até 60 dias, dependendo do que você faz de pós-ciclo, né? Para voltar. E aí nesses 30, 60 dias o indivíduo ele consegue perder quase tudo que ele ganhou nesse período de 8 a 10 semanas. E aí o que eles fizeram? Por segurança, de modo seguro, é o que a gente chama de cruise, tá? Cruise é o que? Você manter uma ou duas drogas em dose média para você não perder os teus ganhos. E tem gente no meio do esporte que fez o quê? Pegou esse cruise e usa o resto da vida, que é uma dose além do que o que a gente chama de TRT, que é terapia de reposição hormonal, tá? Então, terapia de reposição hormonal é uma dose um pouco mais baixa,
E o que a gente chama de cruise é uma dose um pouco mais alta e o cara fica usando contínuo. E tem uns indivíduos que faz o blasting cruise, que é o que? Ele tem essa dose aqui, na hora que ele for ciclar, ele vai tomar isso daqui mais alguma coisa. Aí ele sobe e aí ele desce até aqui. Por quê? Porque aqui ele segura no que a gente chama de cruise. Para secar, Dani Cândido. Não entendi a pergunta, Dani, manda de novo. O que para secar? Meu sonho, eu não tenho menstruação já faz um tempo. A Tânia, ó, comentando. Minha